Voltamos com a notícia de frente. Lúcio, quer dar um recadinho aqui antes da gente chamar a Várzea Grande? Na realidade aqui o recado é do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, né? Nós falamos aqui porque demos uma informação aqui do jornal A Gazeta e ele faz a seguinte observação, de que não há tratamento diferenciado para os eventos nas igrejas, né? Aí ele explica aqui que o decreto determina para qualquer evento o máximo de 30% da capacidade ou um máximo da capacidade, 30% da capacidade máxima ou 50 pessoas respeitando as medidas. É isso, então, essa daqui é a informação. Muito bem, porque não justifica, né? É um local poder trabalhar com um número muito maior de pessoas e outro ser obrigado a ter um número muito menor. Tem que ser igual para todo mundo, né? Bem explicado, então, aí, pessoal, tem muita gente perguntando disso aqui. Olha, agora a gente vai lá para Várzea Grande, vamos ao vivo com o repórter João Fernandes. O João Fernandes, ele vai falar para a gente sobre o decreto da Prefeitura de Várzea Grande. João, já está publicado esse decreto da Prefeitura de Várzea Grande, ele é muito mais duro e restritivo do que o do governo do estado, não é isso? Bom dia. Pois é, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo, e bom dia para quem está nos acompanhando também, uma ótima terça-feira. Pois é, a princípio, por enquanto, é a única cidade no estado do Mato Grosso com um decreto diferente do estadual, só que mais restritivo, com leis, com normas mais duras ainda. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o secretário de Comunicação de Várzea Grande, Marcos Lemos. Secretário, esse decreto ele vai ser publicado, já foi publicado. O que ele tem de diferente do estadual? Bom dia para o senhor. Bom dia Nayara, bom dia Lúcio. A história nossa é endurecer porque nós temos a maior incidência. Nós temos uma população muito volátil. Entre Cuiabá e Várzea Grande oscila muitas pessoas. Então, os locais públicos, praças, parques estão todos fechados. Até agora pela manhã não está decidida a liberação de nenhum tipo de festa. Depois das 19 horas estão proibidas todas as festas com qualquer capacidade e a prefeitura vai endurecer na fiscalização. Foi requisitado mais força policial do estado, mais vigilância em saúde para evitar a contaminação de mais pessoas, porque nós estamos esgotados, sem leitos para atender a capacidade da Covid-19. Ou seja, então, parques fechados, parques públicos fechados, praças também estarão fechadas. Escola, a gente teve um retorno ontem em Cuiabá. Aqui será de forma remota por enquanto, não tem presencial, secretário? Não tem presencial, está marcado o híbrido, que seria 50% da capacidade das salas de aula com até 15 alunos para 5 de abril, se esse quadro evoluir para melhor. Se ele não evoluir, provavelmente as aulas em Várzea Grande serão remotas, como começaram ontem, 1º de março, remotas, mas sem a presença de ninguém. Venda de bebida alcoólica, o senhor estava falando também, bebida alcoólica gelada, proibida essa venda a qualquer hora do dia? Proibido qualquer hora do dia. O que está permitido, no caso, que vai até as 23 horas, é o delivery, o sistema de delivery. A pessoa vai e leva o restaurante, entrega na casa da pessoa, o bar, está liberado. Se for em outro caso, vai haver punição, vai haver prisão e a prefeitura não descarta caçar o alvará dos estabelecimentos que não cumprirem as ordens. Punição e prisão a quem? A quem compra e quem vende também, secretário? O decreto não especificou. A lei que chegou à Assembleia hoje está falando em punir o CPF e punir o CNPJ do empresário. O prefeito gostaria de ir um pouquinho mais longe, porque nosso interesse não é prejudicar ninguém. Nosso interesse é estancar o crescimento dos casos, evitar a demanda que está acima do normal. Por exemplo, nós temos um paciente hoje internado no pronto-socorro que testou positivo para Covid, para malária e para dengue. Nós estamos à porta de começar o período da H1N1, influenza. Nós temos que tomar providências agora para evitar um futuro mais sombrio para as pessoas. Aqui em Várzea Grande tem um diferencial, né? Porque aos sábados tem uma feira livre que funciona sábado à noite. A gente viu que o decreto estadual, ele libera o comércio não essencial nos finais de semana, sábados até ao meio-dia. No domingo estava proibido, só que teve uma alteração, então está liberado no domingo pela manhã
Como que vai fazer com essa feira livre nos sábados à noite, secretário? A feira vai ter duas opções para se adequar. Ou ela funciona no sábado até o meio-dia, ou no domingo até o meio-dia, ou muda para um dia de semana até às 7 horas. A prefeitura não vai flexibilizar, porque a feira aqui é uma feira mais popular. É uma feira que tem muita venda de comida, muita venda de bebida, inclusive. Então nós temos que evitar isso. É a aglomeração, evitar que as pessoas tenham contato com os outros e levem e propaguem a doença. Independentemente da quantidade de pessoas, o senhor falou que qualquer tipo de festa está proibida. Não pode mais rolar nenhum tipo de festa aqui na cidade. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai olhar isso? Quem vai fiscalizar? A Guarda Municipal, com o reforço da Polícia Militar, da Vigilância em Saúde do Estado, da Vigilância em Saúde do município, e nós pedimos também o reforço do Corpo de Bombeiro. A intenção é você contar com o vizinho. Então o vizinho está vendo que o outro está descumprindo a regra, então que denuncie para a gente tomar as providências. Porque é uma cidade muito extensa, uma cidade horizontal. E nós precisamos ter uma atuação mais eficiente. Para finalizar, isso tudo vale a partir de quando? De hoje, amanhã? A partir de hoje. O decreto está pronto, ele entra, é eletrônico, ele entra de qualquer decisão, ele entra hoje. A especificação que está mudando são essas questões que o Estado alterou de última hora, que nós estamos conversando. Lembrando que o comitê aqui passou a ser diário, todo dia ele vai se reunir, ele tem o assento da Câmara Municipal, tem o assento da Câmara de Dirigentes Logistas e do Conselho Municipal de Saúde, que são órgãos paritários e independentes. Secretário, obrigado pelas informações, uma ótima terça-feira para o senhor. Para finalizar aqui, Nayara, fica a expectativa também da apresentação, do decreto de Cuiabá, dessas leis em Cuiabá. A divulgação deve acontecer ainda na manhã desta terça-feira, será feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Isso, como eu falei, deve acontecer até o meio-dia. Que ontem o prefeito se reuniu com a Abrazel, que representa donos de bares e restaurantes. A entidade é favorável no endurecimento das ações de fiscalização e reforça que os estabelecimentos vêm cumprindo de forma irrestrita todas as normas de biossegurança. Fica agora então a expectativa para saber se o decreto será mais restritivo que o do governo. Lembrando que o decreto estadual é impositivo, ou seja, tem que ser cumprido. Já prevendo uma eventual negativa do prefeito Emanuel Pinheiro, o governador Mauro Mendes reforçou, dizendo que os gestores eles não podem flexibilizar, na verdade, a determinação, e em caso de não cumprimento, caberá então o enquadramento pelo Ministério Público Estadual. E para finalizar aqui, eu falo agora dos números da Covid-19 no estado do Mato Grosso. A gente tem uma arte, tem uma tela preparada para vocês com os números absolutos da situação do vírus aqui no estado. Pelo menos mais 20 pessoas deram entrada em hospitais, em UTIs públicas nas últimas 24 horas. Agora são 423 pacientes internados. A ocupação dos leitos está com quase 90%, para ser mais exato, 88,68%. O Mato Grosso já notificou mais de 252.500 infectados. Desses, pouco ou quase 5.800 pacientes não resistiram e perderam essa batalha para esse vírus, para o coronavírus. Nayara, volto contigo. Obrigada, viu, João, pelas suas informações. Você vê que naquele ponto que eu toquei com relação a eventos, questionei a questão do decreto aqui em Cuiabá, que houve, aqui em Cuiabá não, aqui no estado, por conta dessa alteração, da última atualização do decreto do governo Mauro Mendes, com relação a essa abertura de eventos para 50, 100 pessoas. Lá em Várzea Grande, eu acredito que seja mais assertivo, mais preciso o decreto, proibindo de uma vez. Porque realmente eu acho que se é para... Porque não tem como fiscalizar tudo isso, não tem como fiscalizar. Haroldo? Quer dizer, então eu acho que Várzea Grande está agindo mais corretamente do que necessariamente a gente o próprio falava governo. que a guarda fiscaliza o trânsito, a guarda fiscaliza ali as praças e tudo mais, os pontos públicos que também não vão poder funcionar. Sim. E a guarda ainda vai fiscalizar as festas, haja efetivo tudo. Que não tem, viu, gente, para tudo isso. E o comandante da guarda vai ser o prefeito, é isso? O Homero, o comandante Homero, praticamente. E olha, uma observação que foi feita aqui por um telespectador também, de que é o seguinte, olha, não esqueçam de que a polícia militar não tem efetivo suficiente para fiscalizar, mas eu quero fazer uma observação em relação a uma informação que o repórter João Fernandes, ele transmitiu para a gente aí, sobre
um posicionamento aí da Abracel, né, que é a associação aí dos bares e restaurantes, dizendo que eles vêm obedecendo as regras de forma irrestrita. Conversa fiada, né? Conversa fiada. Espera aí, no jogo do Flamengo, eles estavam obedecendo de forma ampla, geral e irrestrita as orientações aí das medidas de biossegurança. Todo mundo viu as imagens aí dos bares, restaurantes, e tem aí exemplos e mais exemplos, não é isso? Sobre essa questão aí. Né? Então, é o seguinte, não vinha obedecendo coisíssima nenhuma. Basta ir lá na Praça Popular, olhar, todo mundo já viu. Nós mostramos inúmeras Todo imagens. Todo mundo já viu essas imagens aí. Então, é o seguinte, não adianta vir reclamar, bater duro, entendeu? Criticar, não adianta, porque é o seguinte, porque muitos estabelecimentos comerciais não estavam obedecendo às medidas de biossegurança. É lógico, todo mundo se preocupa com um aspecto, com o lado econômico desses estabelecimentos. Agora, então, é o seguinte, que obedecessem, como não estavam obedecendo, as medidas de biossegurança. Agora, Lúcio Haroldo, antes do seu destaque, Lúcio, tem até uma matéria depois do seu destaque, ou é melhor, na verdade eu vou com a matéria antes, mas olha aqui, o pessoal está perguntando o seguinte, o pessoal está mandando aqui o seguinte: bom dia, minha empresa, a empresa que eu trabalho, diz que não vai obedecer, porque o decreto não é do município, não é do prefeito. Não procede essa informação. Não procede. Não procede essa informação. E existe a possibilidade... Porque é o seguinte, porque já existia, inclusive, um pedido do próprio Ministério Público para que se adotassem medidas mais rigorosas. Quem não quiser obedecer, por exemplo, a pessoa aí que não quer obedecer, dizendo que o decreto não é do município, vai ter problema. Vai ter problema. Se for fiscalizado, vai ter problema. Né? Vai ter problema. Tem que obedecer. O decreto é impositivo, é obrigatório, não é recomendatório. Pode até vir fazer discurso, não, né? Por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá, de repente, por essa briga de Emanuel Pinheiro com Mauro Mendes, né? Pode o prefeito falar assim, não, eu não vou obedecer esse decreto do governo, a Prefeitura de Cuiabá vai fazer o decreto dela. Mas e aí? E aí o Ministério Público vem, recorre à Justiça, não é? E aí a Justiça manda ele seguir o decreto do governo do Estado. Aliás, teve uma audiência de conciliação com a Justiça, que só foi cancelada porque o governo decidiu baixar um decreto endurecendo essas medidas aí para conter o avanço da pandemia. Senão teria ocorrido essa audiência de conciliação para dizer às prefeituras o seguinte, olha, endureçam. Pois é, mas há expectativas de alguns setores de que o prefeito Emanuel edite um decreto hoje diferente desse do governador. Vamos esperar aí. Criando mais confusão, é isso? Vai criar mais confusão. Amenizando a situação, porque o que está no decreto... Amenizando qual situação? A das UTIs? Não, a das UTIs. Amenizando dos bares. O decreto dele, não foi a situação. Amenizando a situação dos bares, exatamente. Das baladas, né? Lembra que eu falei? Esses que não obedecem às medidas de biossegurança, que não vinham obedecendo. Não adianta fazer discurso. Não adianta fazer discurso de que, olha, é uma injustiça o que estão fazendo, porque nós estamos levando muito prejuízo. E aí? Por que é que não obedeceram às medidas de biossegurança? Por que é que não obedeceram? Hoje, logo no começo do programa, eu inclusive abordei exatamente este ponto. Ontem, uma live com os empresários pediram para que o funcionamento... Pressionaram, né? Pressionaram para que o funcionamento continuasse, ficasse estendido para até mais tarde, funcionando apenas com as pessoas sentadas dentro dos estabelecimentos. Esse foi o pedido, um dos pedidos. E não iria atender as pessoas que estão lá de fora. E por que não fizeram isso antes? Pois é, esse é o pedido e é isso que ele está, de certa forma, ponderando e provavelmente deve ponderar no seu decreto. E mesmo o seguinte, não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Não serão apenas pessoas sentadas, não vão obedecer às regras do distanciamento, não vão usar máscara, como vem acontecendo. Né? O seguinte, então, prejudica o comércio? Prejudica. É muito ruim para o empresário, é péssimo para o empresário. É ruim para o trabalhador? Porque ele corre o risco
de ser demitido, porque vai diminuir aí a carga renda, horária né? do estabelecimento e a própria renda, receita, né? a receita ali do comerciante. Agora, a culpa também é do comerciante. A culpa também é do comerciante que não fez, que não cumpriu aquilo que ele combinou, queria cumprir lá atrás, isso foi combinado. Olha, vamos obedecer, né? Aqui todo mundo vai ficar numa distância aí de 1,5 metro, todo mundo usando máscara, não vai ter aglomeração. Nós acabamos de dizer, já se mostrou aqui muitas e muitas vezes que nada disso ocorreu. Pois é, e o Rafael Cuiabano manda aqui, para onde que liga para denunciar? Acabei de ver um ônibus com 200% de sua capacidade, ou seja, aglomerado. Rafael, eu também queria saber, viu? Lúcio, vamos para o seu destaque. Vamos lá. Bom, eu tinha te colocado aqui no início e vou repetir. O meu destaque de hoje, eu quero falar com dois públicos, né? Aquela pessoa que perdeu um ente querido, um familiar, um amigo, um colega de trabalho para a Covid. E também falar com outro público, né? Um outro público. Aquele que estimula a aglomeração, aquele que não está nem aí para o uso da máscara, aquele que faz propaganda contra a vacina, né? Você já viu isso, né? Lá nas redes sociais, você está cansado de ver toda essa irresponsabilidade. Bom, eu disse que quero falar com dois públicos, tá? Porque eu quero dar essa informação, né, que está aqui na capa do jornal A Gazeta. Eu também falei sobre isso no Jornal do Meio-Dia de ontem, mas é preciso reforçar essa informação. Está aqui, ó, no Jornal A Gazeta de hoje, UTIs batem 90% de ocupação em Mato Grosso, né? Em meio ao anúncio de medidas mais rígidas, a reportagem aqui é da Elaine Mendes, em meio ao anúncio de medidas mais rígidas por parte do Estado e de municípios para conter o aumento de casos de Covid-19, taxas de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva chegam ao colapso. Os leitos públicos de UTI, específicos para pacientes com a doença, estão com praticamente 89% de ocupação, enquanto na rede privada da capital a porcentagem é de 90%. Em se tratando das internações em enfermarias, a taxa de ocupação da rede pública é de 41% e na particular é de 86%. Então, esta é a situação aqui. O colapso, daqui a pouco, se continuar do jeito que está, não vai ter mais nenhuma UTI, e essa situação que Mato Grosso está vivendo hoje é uma situação que está ocorrendo praticamente no país inteiro. Olha, só para repetir, esses dados aqui são de ontem de manhã, né? Em Porto Alegre, não tem mais UTI. Florianópolis, a lotação lá é de 96%, Curitiba, 94%. No Nordeste, Teresina, 98%, Fortaleza, 95%, Natal, acabou a UTI, 100% de lotação, Porto Velho também não tem UTI, Manaus, 92%, Palmas, 94%, né? Aqui no Centro-Oeste, Campo Grande, 93%, Goiânia, 97%, Distrito Federal, 96% a taxa de ocupação das UTIs em todas essas capitais. Aqui em Cuiabá, o número aí, a gente falou aqui do número do Estado, né? Esse balanço estadual que é de praticamente 89%, e aqui em Cuiabá, seguramente, esse número aí é superior a 80%, se aproximando aí dos 90%, até porque Cuiabá é uma das 17 cidades que está classificada como de alto risco de contaminação. Então, agora a esperança é o quê? A esperança é a vacina, né? A esperança é a vacina, tem essa luz no fim do túnel, até porque a informação aí, o Supremo Tribunal Federal liberou os estados e os municípios para poder comprar a vacina. O governo estadual aqui está anunciando que pretende gastar 80 milhões de reais para adquirir 1,5 milhão de doses de vacina
aqui para Mato Grosso. Então, essas UTIs que estão superlotadas, e eu volto aqui a relembrar o meu destaque, quando eu dei meu destaque aqui no início, de que os dois públicos, né? Quem perdeu alguém da família, um parente, um amigo, um colega de trabalho, não é isso? Por causa da Covid, né? E o outro lado, esse outro lado que defende que estimula aglomeração, né? Que não está nem aí para máscara, né? Que fez propaganda contra a vacina, né? Então é o seguinte, e aí, sem UTI, como é que vai fazer? Será que vão continuar com essa irresponsabilidade lá nas redes sociais? Pois é, com o Brasil todo em colapso na rede de saúde pública, essa irresponsabilidade vai continuar? E a irresponsabilidade também pode ir para conta de alguns governantes, né, Lúcio? Porque a pandemia trouxe mais ainda a falta de estrutura da saúde aqui no Brasil. Cuiabá, por exemplo, é todo dia reclamação de falta de medicamento, de que não tem médico em tal posto de saúde, de que não tem o atendimento correto na UPA-X, de que não tem o exame, de que o tomógrafo está quebrado. Ou seja, também falta a atenção por parte dos governantes nesse sentido. O que acontece... Porque a gente olha, se pensar, não tem dinheiro. O Estado está quebrado. Não está. Como que não tem dinheiro? Não, estou só falando. Você responde, mas o Estado está quebrado. O Estado não tem. O Estado está bem, muito bem. Muito bem. O Estado não tem 9 bilhões para investir? Não é isso que o governador fala? Por que não constrói hospital de campanha? Por que não faz hospital de campanha? Porque não vai ter profissional para colocar. Contrata, paga mais. Se tivesse feito o hospital de campanha, já que a previsão era tão trágica como essa, que nos apresenta hoje, se tivesse o mínimo de planejamento, poderia ter um hospital de campanha, por exemplo, já de certa forma, para poder amenizar essa situação que nós estamos passando hoje. Existe uma letargia muito grande nesse processo de enfrentamento à Covid-19, que eu não vou culpar aqui o presidente da República, culpo o presidente da República com relação à atitude dele. Eu sou radicalmente contra essa questão de pregar não uso da máscara, fazer aglomerações. Esse comportamento dele eu rechaço. Acho que é completamente na contramão do mundo, né? Uma coisa é ele, outra coisa é o governo dele. Enfim, isso eu quero deixar bem claro. Agora, eu acho que poderia, de certa forma, nós ter tido um pouco mais de celeridade, de velocidade na aquisição das vacinas e distribuição das vacinas nos estados. É isso que eu penso. Essa falta de velocidade, de celeridade na vacinação é que está causando exatamente esse transtorno todo. O governo federal também. Também. Né? Porque o governo federal é que estava e está ainda com essa responsabilidade. Está patinando. Mas eles ajudaram a fazer propaganda contra a vacina. Mas, Lúcio, eles ficavam lá defendendo tal da cloroquina. Lúcio, não é isso. E aí o seguinte, é isso sim. Não é isso. É isso. Não é isso. Você pode até aí você já distorceu o que eu falei. Você pode... Não você já distorceu o que eu falei. Não estou distorcendo, estou colocando... Quando é que o presidente da República disse assim, não tome vacina, Lúcio? Eu estou colocando um outro ponto de vista. Quando se você quiser fazer a defesa, a defesa das práticas não recomendáveis do governo federal, é uma coisa, por exemplo... Você vai deixar eu falar ou você vai falar sozinho? Não, é algo que lhe compete. Não, eu posso me calar e porque a hora que você terminar, ela vai pedir para não falar mais, você não tem mais tempo. Você continua fazendo... É isso que vai acontecer. Continue fazendo a defesa de quem está não estou fazendo jogando defesa de ninguém. Contra a população brasileira. Você está distorcendo a minha porque fala. É o seguinte, porque... Eu vou te fazer só uma pergunta. É bacana não usar... Você não... Aqui é o seguinte, eu não estou aqui para responder perguntas. É porque você não sabe responder, você não tem resposta. Não, tudo bem. Você não tem a resposta. Não, mas pode... Quando a gente distorce... Pode fazer a sua colocação. Quando a gente distorce o pensamento de alguém, distorce o argumento de alguém, quem está dizendo porque não tem resposta. Você que está dizendo que distorceu. O presidente da República nunca disse para ninguém tomar vacina. Nunca disse, não tome a vacina. Ele nunca disse isso. Né? Ele disse o seguinte, toma quem quiser. Isso, muito diferente. Isso. É muito diferente. O que você está fazendo? Você criou um paralogismo, você distorceu a informação. Não, você está dizendo que eu distorci. Entendeu? Eu não distorci. E não pode ser assim. Né? Não pode ser assim. Tá? Então, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui, quer dizer, eu não vou culpar ninguém nesse sentido. Tá? Nós somos pegos de surpresa com relação à questão
da pandemia, né? Eu estou dizendo que o governo federal falha no momento em que ele não consegue fazer a logística rápida com relação à vacina. Isto sim é um problema grave num momento como esse. É isso que eu estou dizendo. Eu não vou entrar no campo do negacionismo, porque quando você fala assim, por exemplo, a pergunta que eu iria lhe fazer, que eu acho que é importante num debate, é o seguinte: existe crime de responsabilidade nessa questão da vacina por parte do governo federal? Né? Existe dolo? Existe intenção de matar as pessoas, como muitos afirmam, que porque o presidente é genocida, né? É um genocida. Existe intenção de matar por parte do presidente da República? Se não existe intenção de matar, não é crime de responsabilidade. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ponderar as coisas para que a gente não possa incorrer em afirmações que não constroem absolutamente nada. Nada. Né? Então, um argumento distorcido vai trazer exatamente uma informação que não é verdadeira. E eu não vou concordar com isso. Eu também não vou concordar. E é o seguinte, eu também não vou cair nas suas pegadinhas. Ok? Não vou cair. Não vou cair nas suas pegadinhas. Eu não distorci. Você é que afirmou que eu distorci, só que eu não concordo com a sua opinião. Tudo bem. Se você quer defender práticas que são condenáveis, é um problema seu, professor. É um problema seu, não é meu, não é meu. Eu vou continuar exercendo a minha missão profissional de jornalista, de o seguinte, de elogiar o que é bom e de criticar o que não é tão bom. Quando que eu defendi práticas que são condenáveis? Quando, Lúcio? Olha para mim. Quando? Professor, Quando? Gente, olha só. Aqui é o seguinte, aqui eu não Você estou está afirmando uma coisa que eu não faço. Tudo bem. Tá bom. Continue defendendo o que não é bom para a sociedade. Faça isso. Agora 7h10 tem intervalo. Na volta a gente vai continuar falando de saúde, de pandemia. A gente já volta aqui com a notícia de frente.